Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Itamar Borges, do PMDB. Sempre um prazer recebê-lo no estúdio da TV Assembleia. Muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Jorge. O prazer é meu de participar com você em mais um momento para falar um pouco das ações do nosso mandato e aqui da nossa Assembleia Legislativa. Prestação de contas de mandato, o relançamento da Frente Parlamentar, das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos, que aconteceu recentemente. Aliás, deputado, vamos falar sobre isso. E qual o ânimo que movimentou este congresso que aconteceu por esses dias em Campinas? Sempre a preocupação do financiamento, do custeio dos nossos hospitais filantrópicos. As Santas Casas, Jorge, ela passa por um momento difícil. Tivemos momentos aí, 3 anos atrás foi o pior momento de sobrevivência das Santas Casas, numa luta da frente parlamentar, dos parlamentares, dos hospitais, da federação, da confederação. Tivemos conquistas importantes que conseguiram dar uma condição de sobrevida para que pudesse permanecer de portas abertas. Algumas medidas, tanto do governo federal como do governo do estado, permitiram isso. Porém, o que nós estamos percebendo é que, às vezes, o remédio ele é um remédio para aquele momento e não é um remédio que você possa se manter permanentemente, que é um equilíbrio com relação ao dia a dia dos hospitais. Sim. E esse foi o ânimo que dominou o Congresso das Santas Casas, que possa buscar o efetivo equilíbrio, tanto de sobrevivência para manter as portas abertas, como de prestar um serviço cada vez melhor ao usuário, à população. Vou mostrar ao nosso telespectador uma foto aqui, o deputado Itamar Borges, ao lado do secretário da Saúde, Davi Uip, 2 poderes constituídos no Estado, o Poder Legislativo, o Poder Executivo. Aliás, só faltou aqui, eu não vi na foto, o Poder Judiciário, eu já vi que há uma judicialização das ações, a questão do atendimento médico hospitalar. Há quantas anda essa discussão? Ou seja, quando o Poder Executivo e o Poder Legislativo estão juntos, irmanados para resolver, para melhorar a condição de atendimento da população nas Santas Casas, deputado? Busca uma regra clara, que seja bem clara no sentido das responsabilidades. Competências. Quem faz o quê? Quem paga o quê? Quem paga o quê e deve pagar o quê? O que acontece é isso. Ao você judicializar a saúde, o que acontece? Muitas vezes uma decisão judicial local ou no Tribunal de Justiça, e normalmente a Justiça tem sido muito rápida, tem dado resposta muito rápida aos pedidos que chegam na Justiça por uma falta de atendimento, por essa não compreensão de quem é a competência, acaba responsabilizando muitas vezes quem não deve aquela conta. Inviabilizando uma administração, eu estou perguntando também pela experiência do deputado Itamar Borges, prefeito que foi de Santa Fé do Sul. Vou te dar um exemplo. Recentemente, a Justiça de Taquaritinga determinou que a Prefeitura respondesse em 24 horas por um tratamento de R$400 mil. Um serviço que não era de responsabilidade do município. E como fica o gestor? Premido de um lado pela espada da justiça, mandando cumprir uma lei, cumprir um atendimento, e do outro lado sem orçamento, portanto, cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Ele não pode gastar mais do que tem determinado no orçamento. Não pode, numa situação dessa, para cumprir uma determinação judicial, deixa de pagar folha de pagamento, isso, aquilo, e acaba cumprindo, para depois conversar com o Estado, com a União e buscar um auxílio para repor, eventualmente, essa situação. Então, é fundamental que deixe bem claras essas regras, que haja uma participação, que tenha uma participação do Ministério Público, da Justiça, de enxergar efetivamente que existem alguns serviços, existem algumas situações que podem ser conduzidas de tal forma onde União, Estado e município, gestor da saúde, se entendam e não deixe o paciente sem atendimento. O que não pode é isso. O paciente fica sem atendimento, a Justiça não quer que isso aconteça e não permite, determina um atendimento que muitas vezes não é justo no sentido de quem vai pagar a conta. Mas o que não pode é o paciente, ele pagar a conta de não ter o seu problema de saúde atendido. Essa, além de ser um direito constitucional, é um dever do município, do Estado e da União. O que precisa
é de definir uma regra clara. O Estado de São Paulo tem pago alto essa conta, até porque aqui em São Paulo recebe-se muitos pacientes de outros estados. Sim. Mas é importante que se diga que a porta SUS é universal, não se pode rejeitar o paciente. De jeito nenhum. Não se pode recusar o atendimento. E tem que atender, e está certo o Estado de São Paulo de atender, só que precisa ter uma compensação financeira desse serviço que não é do Estado. E aí o que faz? Esse per capita, como cobrar da prefeitura que não promoveu o atendimento e que simplesmente colocou esse paciente numa van e mandou para outra cidade? Que na verdade não é da prefeitura. Quando você pega numa van ou numa ambulância e coloca em de uma cidade para outra, se é uma cidade que é referência para aquele serviço que não tem nessa cidade menor, está dentro da regra do Estado. E se está dentro do Estado, também está dentro da regra. O que não pode é aquele serviço que é oferecido nessa cidade, você pegar e buscá-lo em outra cidade com endereço que não é correto, etc. Sim. Mas com relação ao ponto anterior que eu estava falando, é de outro estado, não é nem de outro município. E aí, nesse caso, teria que ter uma compensação, o que não acontece. Esse é um dos pontos da definição clara da regra que se busca. O outro ponto é qual é o serviço que, numa eventual judicialização que nem deveria existir, mas que acaba tendo, deve responder o município, qual é o serviço que deve responder o Estado e qual é o serviço que deve responder a União. Muitas vezes o Estado é cobrado de uma medicação que não é da sua competência, às vezes até é do município ou da União, e vice-versa. Esse tipo de situação acontece e a conta nunca fecha. Sim. E aí fica sobrecarregando. Você pega, nós temos aí por previsão constitucional, o Estado deve gastar 12% na saúde, o município 15%. O Estado de São Paulo gasta aproximadamente 13%, os municípios o que gasta menos gasta 25%. Estão atingindo 30% e ainda se torna insuficiente. Uma das lutas nossas, Jorge, nesse ponto, é que o orçamento da União pudesse atingir 10%. Já que o município é 15%, acaba pagando mais. Sim. O Estado, 12%. A obrigação do município é 15%, mas eles gastam aí em torno de 25%, mais de 25 até 30%. Tem município que gasta um pouco mais de 30%. Ouvimos até de prefeitos aqui falando que gastam mais de 30% do orçamento com saúde. E você vai para o Estado. É 12%, o Estado de São Paulo hoje gasta 12,7%. Está na previsão orçamentária do Estado e o gasto do último ano. Se você vai para a União, 6%, 6,5%, 7% no máximo. A nossa luta é que vá para 10%. Chegamos a ter essa emenda quase aprovada, né? Ela chegou a ser aprovada em uma casa e derrubada em outra casa no Congresso Nacional, o que daria um repasse de recursos que traria o equilíbrio para a saúde do país, tanto hospitalar como o serviço de atenção básica dos municípios. O senhor fala em 6% do orçamento da União, temos que lembrar que a União é que concentra a maior arrecadação, mais de 60% dos impostos. Aliás, para um orçamento de mais de 1 trilhão e 800 milhões. O orçamento da saúde está em torno de 100 bilhões ano, embora nem ele todo seja realizado. Às vezes ficam pendências, sobras dos orçamentos do ano anterior, não é, deputado? E a estimativa nossa é que com esses 3 e pouco por cento aí, iria para mais 40 bilhões para a saúde. Esses 40 bilhões... fariam toda a diferença. Faria toda a diferença. Era o que se pagava antes com a CPMF. O senhor lembra da CPMF? Era justamente a arrecadação, que era a verba carimbada, que deveria ir para a saúde, segundo os auspícios, né, do ex-ministro Adib Jatene. Esse dinheiro deveria ser verba carimbada para a saúde, mas, na verdade, entrava no caixa da União, ou seja, compunha as receitas da União, não eram necessariamente carimbadas. Não tinha agora, mais recentemente, que definiu claramente isso, mas não tinha uma definição clara do que era saúde. Na época, você podia utilizar para saneamento básico, que é saúde, mas transversalmente não é também é saúde. Transversalmente, mas não pode usar um recurso da saúde lá no saneamento básico e deixar de atender o serviço de saúde. Tem que ter uma outra dotação orçamentária, entre outros serviços que antes era possível destinar o recurso e acabava deixando de colocar na atividade fim. Sobre ainda a situação das Santas Casas, porque algumas estão bem, digamos assim, econômica e financeiramente, e outras estão prestes a fechar as portas, deputado, a seu ver? Tem um problema de gestão? Eu diria que hoje não prevalece. Já teve problema de gestão. Todas estão sofrendo com... Sofre com a dificuldade, não prevalece problema de gestão. Acho que não podemos mais eleger que a dificuldade das Santas Casas seja problema de gestão, não é problema de financiamento. Sim. Pode sim ter uma ou outra situação
de uma Santa Casa que tem um plano de saúde próprio e que conseguiu um outro caminho, ou que atende um percentual bom de particular e de plano de saúde, Sim. e que está Atingir conseguindo um equilíbrio. sobreviver, Sim. que tem um envolvimento muito forte, muito grande da comunidade, que também garanta isso. Porém, numa condição normal, que as Santas Casas atende mais de 80% de SUS, quando não 90%, 95% de SUS. Não tem muito pouco o percentual de convênio e quase nada de particular. Os nossos hospitais, nós temos aqui em São Paulo 400 hospitais filantrópicos e Santas Casas. 400 hospitais? Mais de 50% das cidades, Jorge, atendem o SUS. É o único hospital. É o único hospital. É o único hospital. E esse hospital atende praticamente só SUS. Como que esse hospital consegue sobreviver se o repasse do SUS que chega para o hospital é inferior ao custo? Corresponde a, hoje, com o reajuste da tabela que nós conseguimos o ano passado, ano retrasado, diria que atinge 60%, para alguns 70%. Isso quer dizer custo. Que cada paciente que adentre a esse hospital ou Santa Casa, um hospital filantrópico ou Santa Casa, está causando um prejuízo. Quanto mais paciente, maior o prejuízo, maior a conta. O custo dele não é suprido pelo repasse. E aí como que supre esse custo? Emenda parlamentar, sim, custeio que a Secretaria da Saúde ou que o próprio Ministério, convênios que possibilitam, ou até movimento da comunidade. Sim. É isso que acaba, por exemplo, aqui em São Paulo, e isso foi uma conquista da Frente Parlamentar lançada lá no Congresso da Ferrosp, quero aqui cumprimentar o Rogatti, a federação, toda a equipe da federação, da confederação, que foram importantes, os provedores, diretores, a equipe dos hospitais filantrópicos do nosso estado, que ali estavam. E nós tivemos conquistas importantes, falamos disso no debate com o secretário da VIUIP, o doutor Polara teve um dia antes lá, que é sobre o Santas Casas Sustentáveis. Sim. Esse programa é pioneiro, é único no Brasil e fez a diferença em São Paulo. Explique para o nosso telespectador o que vem a ser Santas Casas Sustentáveis. Tem uma base que são o SUS, Sistema Único de Saúde, deputado. Esse programa garantiu que as Santas Casas permanecessem de portas abertas. Eu digo por quê. 2014 foi o primeiro ano e agora 2015 a nossa luta é pela continuidade e mais do que a continuidade, que ele deixe de ser um programa e que ele passe a ser uma política permanente. O programa atende hoje mais de 110 Santas Casas e ele criou 3 categorias. Ele criou a Santa Casa de apoio, sim, a estratégica e a estruturante. A Santa Casa de apoio é aquela que tem os serviços básicos, que faz um primeiro atendimento. Uma Santa Casa pequena, de 50 leitos. A maioria, mais da metade das Santas Casas é até 50 leitos. Isso, deputado. Não estou dizendo nem até, estou dizendo entre 50, aí depois nós vamos entrar nas menos de 50 leitos. Tá. Aí depois é um outro programa. E aí, essa Santa Casa passou a receber um incremento de recursos do Estado de 10% a mais do que ela recebe mensalmente da tabela SUS. A Santa Casa de apoio que tem os serviços básicos. Sim. A Santa Casa estratégica passou a receber 40% mais da tabela SUS. E a Santa Casa estruturante passou a receber 70% mais da tabela SUS. Nessa linha, 10% para as de apoio, 40% para as estratégicas e as estruturantes, 70%. 70%. E agora está nascendo a figura da Santa Casa Essencial, que aí vem as de 50 leitos para baixo. Sim. Essas Santas Casas, que prevalece, como você disse, nas cidades pequenas, ela tem um serviço pontual, um serviço de base, como é a de apoio, mas mais restrito um pouco, que acaba, às vezes, utilizando a de apoio, sim, ou a estratégica, e usa as estruturas dos AMES no estado de São Paulo. Essa Santa Casa passa a ter uma verba fixa. Então, existe aí, por exemplo, hoje o CCI, que é um programa que a Secretaria está implantando, que as pequenas Santas Casas que optarem por esse atendimento, que é uma internação pós-atendimento, o paciente vai lá e faz um atendimento, uma cirurgia no hospital estratégico ou estruturante, e ele precisa ficar lá 20 dias de recuperação. Ele fica 3, vem para a Santa Casa Essencial, fica 17 ali. Sim. Essa Santa Casa vai receber uma verba fixa. Aliás, o senhor tem que explicar isso, porque essas Santas Casas com até 50 leitos reclamam que tem uma ocupação baixa, 30%. Esse é o grande lance. É isso? Elas estão ociosas e precisam ocupar. Como ocupá-las? Trazendo o paciente, que às vezes fica um tempo no hospital estruturante ou estratégico,
maior e que poderia ficar menor e abrir vaga para outros pacientes. Sim, perfeitamente. E ocupar essa vaga ociosa. E o Estado criou um programa de R$300 mil fixo por mês, que é uma equipe para atender esses pacientes e não vai ocupar todo o hospital. Vamos dizer que vai ocupar ali 20 leitos. Mas 30. já vai trazer mais recursos com a ocupação desses leitos? Ocupa em torno de 15 a 30 leitos, dependendo da estrutura. Mas acaba também com a superutilização de um lado dos estruturantes e os de apoio. Ocupa esse e mantém ali alguns leitos para atender aquela demanda existente. Então é uma forma de viabilizar esses hospitais, equilibrar para que eles possam continuar vivos e presentes nos municípios. Deputado, eu convido o senhor também para assistir a reportagem falando um pouco das Santas Casas e também das estratégias que algumas até divulgaram no último congresso para a sobrevivência delas. Vamos ver. A Frente Parlamentar das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos foi relançada durante a realização do Congresso da Federação dos Hospitais, que aconteceu recentemente em Campinas. O desafio de relançar a Frente Parlamentar, que já funcionou na legislatura passada, é tornar o modelo de operação sustentável para os administradores. As Santas Casas passam por uma crise generalizada. As instituições buscam saídas criativas para tentar minimizar as dificuldades financeiras. Deputado, saídas criativas, o que o senhor observou, e aliás, até como prefeito que foi de Santa Fé do Sul, em termos de gestão, é possível que o prefeito, com, digamos, a direção da Santa Casa, promova a saúde, promova a prevenção à saúde, para que ele gaste menos, porque a prevenção é tudo em saúde, barateia procedimentos. É tudo e não pode cair dentro da Santa Casa. Sim. Esse é um dos pontos que foi debatido no Congresso. Porque a prevenção, ela está ligada à atenção básica, aos postos de saúde da família, às unidades básicas de saúde. Esse atendimento básico, que é a rede de saúde. Hoje existe um trabalho muito importante na rede hospitalar, que aí envolve o que acabamos de falar, o essencial, o apoio estratégico. Médicos de família também, o programa também está lá mudou de nome, rede, não? O médico de família. Então, quando você fala de rede hospitalar, é uma coisa. Quando você fala da rede da saúde, você tem que integrar as duas. Sim. E esse é o ponto que passa pelo projeto dos hospitais essenciais. Porque muitos desses pequenos hospitais hoje estão fazendo atenção básica. Sim. Quando, na verdade, ele tem sim que fazer uma urgência e emergência associado com a prefeitura, tem sim que oferecer um atendimento hospitalar, mas tem que chegar depois que passou pela unidade básica de saúde. Esse é o projeto, esse é o foco, que não tenha descarregue e passe a ter um custo maior para os nossos hospitais filantrópicos e Santas Casas. E para isso precisa sentar e construir esse jogo com os prefeitos, sim, de tal forma que a atenção básica tenha um custeio e uma condição de oferecer o melhor serviço, que não sobrecarregue os pequenos hospitais, que, consequentemente, não sobrecarregue os grandes hospitais, que não consegue absorver demandas importantes quando poderia deixar de estar atendendo uma demanda que poderia estar sendo suprida aqui. Sim. Esse é o grande ponto que nós vamos estar buscando. Inclusive, foi programado, Jorge, dentro do Congresso, 3 movimentos. Nós vamos ter 3 datas. A primeira data agora é o Dia D em Defesa da Saúde no município. Será dia 29 de junho. Dia 29 de junho, as Santas Casas, os hospitais filantrópicos, as câmaras municipais, a Ferrosp, vai fazer um grande movimento que cada município faça ali na sua cidade uma conscientização da população, mostrando a real situação das Santas Casas, por que elas estão nessa condição e o que elas pleiteiam, e buscar o apoio da comunidade e das lideranças políticas. Sim. Depois, no dia 13 de julho, será um encontro estadual, onde os estados, São Paulo faz o seu, Minas faz o seu, cada estado, para que possa mostrar e conscientizar em nível estadual a população e chamar o apoio para esse movimento. Todos eles preparatórios do grande movimento em Brasília, 4 de agosto. 4 de agosto, Jorge. 4 de agosto é o grande movimento em Brasília para chegar no Congresso Nacional, no Ministério da Saúde, na Presidência da República, no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, e mostrar que recessão tem que ter cortes, que crise tem que ter repaginação e replanejamento, sim. Mas não dá para fazer isso na saúde. Sim. Não tem como você dizer para o paciente, olha, estamos em crise, vamos parar de atender, vai diminuir o atendimento. Na saúde não tem como.
Você pode fazer isso em investimentos, Sim. em outras áreas. Mas ali no paciente que chega, não tem como. Isso já estamos conversando aqui em São Paulo. Aliás, o secretário da VIUIP, num recente encontro na Semana de Enfermagem, falou sobre isso. Ele falou que vai haver cortes, sim, mas na saúde, menos cortes. É claro, não há como. Você pode cortar na saúde o custeio Sim. e o investimento. Custeio administrativo. Sim. Agora, cortar o custeio de atendimento, não há como. De serviço de saúde, não tem como. O secretário da VIUIP defende isso, confiamos na sensibilidade do governador Alckmin, do secretário da Fazenda, do Planejamento, da mesma forma em Brasília. É esse, o deputado Brito, da Frente Parlamentar Federal. Sim. Estamos juntos com a Ferrosp, com o Rogatti, com todo esse movimento, para que possamos estar de mãos dadas, frentes parlamentares, hospitais, sim, câmaras, prefeitos, comunidade, sociedade civil organizada, entidades religiosas, para abrir os olhos. Primeiro, para enxergar a real situação dos hospitais filantrópicos. O porquê que isso acontece e o que isso pode ocasionar, já vem ocasionando e pode gerar de problema de atendimento de saúde. E o que é que nós temos de proposta? Entre outras, por exemplo... Aliás, já elencando aqui a minha última intervenção, minha última pergunta, sobre as propostas que estão elencadas para a frente parlamentar daqui para diante, deputado. Nós temos pontos, por exemplo, vou citar um na esfera federal. Nós tivemos o ProSUS que acolheu os hospitais, as dívidas com o INSS, Fundo de Garantia, tributos com a União. Sim. Uma isenção desses tributos, um parcelamento por 20 anos e uma isenção de acordo com a pontualidade. Pagou em dia, vai ganhando como prêmio a isenção. E aí o que nós estamos pedindo agora é um ProSUS, não de isenção, mas de uma condição de financiamento das dívidas financeiras dos hospitais. Porque o que acontece? Resolveu o problema da dívida com o governo, mas e como fica a dívida com bancos, os bancos fornecedores? E fornecedores? Então precisa ter um recurso, porque a partir do momento que você garante uma receita que garante o equilíbrio de funcionamento, sim, você tem que ter um equilíbrio onde aquela dívida não coma esse equilíbrio. E sem esse equilíbrio financeiro, a gente só empurra a crise infinitamente. Infinitamente. E o outro ponto é aqui no Estado. Estamos juntos, já conversamos com o secretário Marco Monteiro, Renato, com o governador e com o da VIUIP, que é com relação ao Santas Casas Sustentáveis. A Frente Parlamentar vai estar de mãos dadas, buscando cada vez mais, não só que seja mantido o programa, mas que seja transformado em política pública e que ele possa até ser ampliado um pouco mais, para que não fique tantas Santas Casas e hospitais para o essencial, que possamos ampliar um pouco aí de 114, 117 que tem nos sustentáveis para uns 150 e os demais fiquem na Santa Casa Essencial. O outro programa que nós queremos continuar a luta e que o governador tem sido sensível é o Pró Santa Casa. Pró Santa Casa. Que ele possa continuar. Uma nova fase do Pró Santas Casas. Que vem há alguns anos já. Sim. E que possa ser atualizado também. E com relação aos hospitais essenciais, que esse projeto possa efetivamente repaginar o funcionamento daqueles hospitais que têm ociosidade e conscientizar todos de que o hospital, a saúde, ela tem que ser uma rede que se integra. É claro que eu, quando fui prefeito, queria que todos os serviços possíveis fossem resolvidos na minha cidade. Se eu pudesse ter ali o tomógrafo, a ressonância magnética, pudesse fazer cirurgia das mais complexas, UTI neonatal, ótimo. Mas tem demanda para isso? Pois é, e a excelência tem um preço, porque atrai toda a clientela da vizinhança, deputado. E não é isso, e acaba não tendo sobrevivência. Então tem situação que tem que ser regionalizada. Sim. A UTI neonatal tem que ser regionalizada, o tratamento neurológico, cada ponto tem que ser especializado. De repente, o município pequeno vai se especializar em tratamento de dependentes químicos. Virando uma referência. Uma referência para idosos ou para pacientes com alta parcial de tratamento em hospitais mais complexos. O que vai fazer toda a diferença. Parabéns, sucesso aí à frente da Frente Parlamentar em Defesa das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes, deputado. Eu que agradeço. É mais uma missão. Quero agradecer em meu nome, em nome do Coronel Camilo, deputado que é o nosso vice-coordenador, e todos os parlamentares desta casa. É a Frente Parlamentar com a maior participação de apoio. Agradeço a todos, praticamente todos. E, é claro, a parceria com a Secretaria da Saúde, a sensibilidade do governo e a nossa Ferrosp. Sucesso. Muito obrigado.
Eu conversei com o deputado Itamar Borges, do PMDB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.